Alô, amigos do Sport TV, a partir de agora acompanhamos todas as emoções do Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama e Fluminense sem Renato, que pode e deve estar se transferindo para o Flamengo. Vamos às escalações de Vasco e Fluminense com o repórter Rui Guilherme. Ok, Luiz Carlos, o Vasco está definido pelo técnico Antônio Lopes. Márcio é o goleiro número 1, Valber vai jogar improvisado na lateral direita, número 8, Mauro Galvão 3, Alex 4 e Felipe com a 6. O meio campo, 5, Luizinho, Nasa 2, Pedrinho com a 7, Ramon com a 11, Edmundo com a 10, o capitão da equipe, e Evair com a 9. O Fluminense também já está definido pelo técnico Carbone, que não vai contar com o Renato Gaúcho. O Ellerson é o goleiro, retorna à equipe em função do goleiro Adilson estar contundido. André, o lateral direito com a 2, Wagner 3, Márcio Costa 4, Carlos Roberto estreando na lateral esquerda com a camisa número 6, Cadu 5, capitão da equipe, Leandro com a 8, Ian com a 11, Nildo 7, o ataque Rony com a 10, Paulinho McLaren com a 9. O trio de arbitragem, Márcio Rezende de Freitas, da Federação de Minas, do quadro Internacional, auxiliado por Luiz Antônio Leitão e Fábio Nardi de Barros. Os auxiliares são aqui do Rio, Luiz Carlos. Muito bem, o Márcio Rezende de Freitas vai autorizar o início do jogo. Saída do Fluminense no primeiro tempo. Como vimos, o Fluminense viveu um dia muito difícil. O Renato está deixando o clube. Apita Márcio Rezende de Freitas, bola rolando, saída do Fluminense. Leandro, são os primeiros movimentos do primeiro tempo. Cadu, Fluminense 0, Vasco da Gama também 0. De novo Leandro. Nildo com espaço. Faz o toque na frente, Paulinho. O Fluminense tenta o seu primeiro ataque, Nildo. Boa abertura na direita, André. Na linha de fundo sai o cruzamento. A bola é de Pedrinho. Vamos à primeira participação do nosso convidado Nielsen Elias, que fala da sua expectativa para Vasco e Fluminense. Esse jogo tem um favorito, Nielsen? Boa tarde, Luiz Carlos. Boa tarde, os assinantes do Premier do Sport TV. Olha, clássico nunca tem favorito, mas na verdade o Vasco vive o melhor momento do que o Fluminense. Especialmente que o Fluminense perde seu maior ídolo até então, o Renato, saindo das Laranjeiras e provavelmente indo para a Gávea. E isso pode prejudicar mais ainda a sua equipe, ou seja, a equipe do Fluminense, nesta partida. Márcio Costa. André. Cadu. E a falta em cima do Pedrinho. Aí o garoto Pedrinho. Vasco 0, Fluminense também 0. Nós temos 1 minuto no primeiro tempo. Wagner faz a proteção, o Ellerson que volta ao gol do Fluminense após quase 4 meses de afastamento. Ele sofreu uma delicada cirurgia no joelho. A marcação do Fluminense é bem feita, a falta marcada. Derrubado de novo Edmundo. Passamos agora dos 7 minutos no primeiro tempo. O Fluminense nesse jogo, Luiz Carlos, que está estreando o lateral Carlos Roberto, que veio emprestado do Corinthians. Ele que foi vice-campeão brasileiro ano passado pela Portuguesa. Felipe. Sai o cruzamento. Ian. Fluminense 0, Vasco também 0. Valber aperta. Carlos Roberto fica muito apertado, faz a proteção, gira, acha o espaço e ganha o lateral. Sport TV, o canal campeão. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Paixão nacional. Paulinho.
Nasa faz o desarme. Está jogando bem, mais uma falta. Falta do Leandro. Mais uma falta cometida pelo Fluminense. Aí o Nasa. Foi a 4ª cometida pelo Fluminense contra apenas uma falta cometida pelo Vasco. Temos 8 minutos no primeiro tempo. Vasco 0, Fluminense também 0. Falta marcada a favor do Fluminense, derrubado o Ian. André. Tentava o toque no meio para o Nildo. A bola é de Pedrinho. O Lopes está pedindo o Vasco na frente. Está querendo o Vasco mais adiantado. Pedrinho. Este Edmundo. Ramon. Pisou na bola. Leandro. Domina o capitão Cadu. Tem espaço. Ian. Ian é um jogador que chuta bem para o gol. Consegue limpar a jogada. O chute, Márcio faz a defesa. Reveja o chute do Ian. Edmundo. Falta a favor do Vasco, que levava vantagem. Evair faz a cobrança para o Ramon. Mais uma falta, derrubado o Ramon. Em Bragança, o Goiás venceu o Bragantino por 1-0. Jogo terminado. Cruzamento para a área. Olha o chute, gol! Parou. Impedimento marcado. Na conclusão do Valber, marcado o impedimento. Gol anulado. Vamos rever. Nielsen, a sua opinião. Impedimento do Valber não houve. Pode ter marcado o impedimento dos jogadores, estavam adiantados, mas não estavam participando da jogada. Exatamente, os dois estavam adiantados. Estavam nitidamente à frente da defesa do Fluminense. Mas o Valber chutou a posição legal. Pegou bem na bola, fez o gol. Agora, a interpretação do árbitro deu impedimento do ataque vascaíno. Márcio Rezende de Freitas anula o gol do Vasco da Gama. Ele atendeu ao aceno do bandeira Fábio Nardi, Luiz Carlos. Pedrinho. Ramon. Evair. Bom toque, cara a cara, o chute. Gol! Parou de novo. Ele deu o gol. Confirma o gol, Márcio Rezende de Freitas. Gol do Vasco da Gama, Edmundo. Edmundo faz o gol do Vasco. O Márcio Rezende de Freitas sinalizou de forma estranha. Edmundo faz o gol do Vasco. 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense. Mais uma vez o árbitro pareceu meio confuso. Não correu para o meio de campo. Conversou com os jogadores e finalmente confirmou o gol. Nielsen. É verdade, o árbitro Márcio Rezende de Freitas, ele marcou o gol, mas ficou parado conversando, dando a impressão que teria anulado o gol. Mas no final ele confirmou.
Agora, a defesa do Fluminense está muito desorganizada, especialmente pelo setor esquerdo, com o Carlos Roberto que estreia e o Márcio Costa. Não está havendo cobertura nesse setor. E o Vasco está chegando com facilidade, tem jogadores experientes e rápidos, como o próprio Edmundo, o Pedrinho, o Ramon, e está envolvendo a defesa do Fluminense. 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense. Edmundo. Vamos ao gramado com Rui Guilherme. Segundo gol de Edmundo no Campeonato Brasileiro. O Vasco, que já tem 10, tem um saldo de 4, levou 6 gols, Luiz Carlos. Rony, bonita jogada individual, caiu, não houve nada. Paulinho McLaren. Sport TV, o canal campeão. Pênalti, radicalmente profissional. Leandro na entrada da área. Chute longe do gol do Márcio. O atacante Edmundo do Vasco vai ser julgado terça-feira no Tribunal Especial da CBF. Ele foi expulso na partida contra o Corinthians, quando bateu palmas para o árbitro Carlos Egênio Simon, da Federação Gaúcha. Desrespeito ao árbitro. Vasco da Gama, bola. Tá valendo. 1-0 Vasco, gol de Edmundo. Ramon. Pedrinho. Felipe. Edmundo, o autor do gol. 1-0 Vasco. Sport TV, o canal campeão. Real tem Real Master. Isso é importante. Cadu na disposição. Você viu o Pedrinho caído. André. Rony. Fluminense levou vantagem. Rony já na grande área, caiu. O juiz vai mostrar o cartão para o Rony. Acho que foi rigoroso. Agora o Márcio Rezende de Freitas. O Rony me pareceu desequilibrado. Não tive a impressão de que o Rony tenha tentado cavar o pênalti. Você concorda comigo? Perfeitamente, Luiz Carlos. Muito rigoroso. Reveja o lance aí. Olha, ele não teve intenção de cavar o pênalti. Foi um lance casual, ele se desequilibrou e caiu. E o Márcio Rezende foi muito rigoroso, realmente, e punindo com o cartão amarelo. Foi o primeiro do jogo aos 26 minutos. Aí a confirmação do cartão para o Rony. Vasco da Gama 1, Fluminense 0. Edmundo. A bola saiu. Professor Antônio Lopes, o Vasco no jogo, lhe surpreendeu a atitude do árbitro Márcio Rezende na hora do gol? O Vasco pareceu meio indeciso, se dava ou não dava? Me surpreendeu foi no primeiro, que eu acho que não foi impedimento, né? Ele anulou ali o gol. E em relação ao Vasco? Indo bem, precisamos acertar a marcação aqui do lado esquerdo aqui. O volante deles está saindo jogando com muita facilidade. É a opinião do técnico Antônio Lopes. No caso, o Cadu que está com a bola. Vem Cadu, com facilidade. Carlos Roberto se apresentou. Sai o cruzamento, bola muito alta. Atrás do gol do Vasco. Um para o Vasco, 0 para o Fluminense. Falta a favor do Fluminense. Falta do Evair.
Ian. Impedimento do Rony claríssimo. Nenhuma dúvida. Vamos rever o lance do primeiro impedimento do Fluminense, claro. Leandro, Paulinho, Nildo, Recherrone, falta marcada. O Ian tem treinado muito. Falta a favor do Fluminense, você está revendo. Falta do Alex. Ian na cobrança. Mais uma falta cometida pelo Vasco da Gama, 13ª. 23 faltas em 30 minutos. É muita falta, né? Realmente o jogo com muitas faltas. Vaias da torcida para Ian. Falta a favor do Fluminense. 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense. Autoriza Márcio Rezende de Freitas. Ian na cobrança, houve o desvio. A cabeçada. Gol! É do Fluminense. Paulinho! Paulinho faz o primeiro dele com a camisa do Fluminense. Oportunista, cabeceando. A bola encobriu o Márcio. Paulinho McLaren. 1 para o Fluminense. 1 para o Vasco da Gama. O artilheiro está sempre presente, não, Nielsen? É verdade, e fez justiça. Eu dizia que o Fluminense estava melhor em campo, com mais volume de jogo. O Vasco fez o gol, se retraiu, ficou aqui atrás. O Carbone melhorou o posicionamento, seu meio campo, sua defesa. E o Fluminense vinha constantemente e acabou com a justiça num belo gol do Paulinho McLaren. Oportunista, a bola bateu na barreira e ele entrou ali no segundo pau e cabeceou e fez o gol. Merecia o Fluminense o empate. Na verdade, a bola pegou nas costas do Rony. Fluminense 1, Vasco da Gama também 1. Vamos ao detalhe com Rui Guilherme. Primeiro gol do Paulinho McLaren com a camisa do Fluminense, o 6º do tricolor. Fluminense que levou 11 gols e agora tem um saldo negativo de -5. Ian na tabela com o Carlos Roberto. Mauro Galvão. Luizinho. 32 no primeiro tempo. Mais uma roubada do Leandro. Carlos Roberto ganhou na raça. Paulinho pede o cruzamento. Ian de primeira. Leandro. Bonita jogada. Cresce o Fluminense. Cadu. Ian. Sai o cruzamento para o Paulinho. Vem Márcio. Técnico Carbone do Fluminense, o jogo. O jogo o Fluminense começou até bem, depois que tomou o gol, deu uma normal, como sempre acontece, acaba tomando o gol, acaba esmorecendo um pouco. A marcação nossa não está muito boa. Do Vasco não estão permitindo que os nossos jogadores girem, estão chegando, marcando bem próximo. E o nosso time está esperando, olhando, deixando o Vasco pensar. E a ausência do Renato atrapalha a equipe, Carbone? Olha, eu não posso dizer, o Renato não estava jogando, eu não sei como é que... O fato, esse ambiente, vai jogar, não vai jogar, sai? Sim, atrapalha, foi uma noite assim que realmente mexeu muito com a cabeça de todos. Vasco 1, Fluminense também 1. Ainda Ramon. Ganha Carlos Roberto. Sport TV, o canal campeão. Chevrolet S10 4.3 V6.
temos hoje um bom público aqui no Maracanã. Especialmente a torcida do Vasco comparecendo em bom número. Vasco 1, Fluminense também 1. Domina Jorge Luiz. Edmundo. 2 na marcação. Tentou Edmundo, caiu, não houve nada. Mas, esse é o verdade... Edmundo, não, Nielsen. Ele tenta, às vezes perde, mas quando consegue driblar aí 2 ou 3, o Evair fez 2 gols dessa maneira no meio da semana. É um jogador extraordinário, protege bem a bola, tem um bom drible, é inteligente, veloz. Agora, o Vasco caiu muito dentro da partida. Começou pressionando, teve um gol do lado do Valber, logo em seguida o Edmundo fez o gol, mas depois do gol caiu muito na partida. O Fluminense agora marca muito bem lá atrás, especialmente com o Leandro. Jorge Luiz ajeitou mal de cabeça, tocou na bola 2 vezes, errou as 2 o Jorge Luiz e armou um perigoso contra-ataque do Vasco da Gama. Edmundo faz o cruzamento, a bola passa pelo Ramon. Sport TV, o canal campeão. Banco Real. Só o cliente real tem Real Master. Isso é importante. Minutos no primeiro tempo. Vasco da Gama 1, Fluminense também 1, Campeonato Brasileiro 1997. Ian, que tem sido muito elogiado pelo Carbone. Segundo o Carbone, o Ian está treinando muito, com muita vontade e com muita qualidade. Lembrando que o Carbone deixou o Ian no banco nos 3 primeiros jogos em que dirigiu o Fluminense. Além de ter feito o gol contra o Curitiba, de um passagem, jogou muito bem. Cadu faz o lançamento, impedimento pra lá de duvidoso, hein? Impedimento do Jorge Luiz. Jogada duvidosa. Reveja. Cartão amarelo, o primeiro para os jogadores do Vasco da Gama, Pedrinho. Pedrinho que está pendurado para o próximo jogo do Vasco, ou melhor, recebe o 3º cartão amarelo, Luiz Carlos. Confirmando, recebe o 3º cartão amarelo e não vai jogar contra o Bragantino no dia 17 deste mês, jogo em São Januário. É um desfalque, sem dúvida. Um dos melhores jogadores da campanha do Vasco da Gama é o Pedrinho. Passamos dos 45, tá aí a confirmação do cartão para Pedrinho. Falou agora 2-2. Final de primeiro tempo, 1 para o Vasco, 1 para o Fluminense. Sport TV, o canal campeão. Assista no Premier Combate mais um super evento do boxe internacional. Em Las Vegas, o tricampeão invicto Floyd Mayweather Jr. encara Zeb Judah pelo título dos meio-médios. E na mesma noite, as presenças de Jorge Arce e Julio César Chaves Jr. Boxe internacional, em diversos dias e horários.
Assine já o Premier Combate e confira também o K1, o evento que é puro nocaute. Ser goleiro é. E o que é ser goleiro para você? Pois é, no Dia do Goleiro, o Premier Futebol Clube faz uma homenagem a todos os guarda-metas, uma profissão que poucos adotam. Ao espaço do campo onde nem grama nasce. O primeiro lembrado na derrota, o último lembrado na vitória. Entre no nosso site, que é o Premier Futebol Clube, e descubra como participar da promoção do Dia do Goleiro. É mais uma promoção exclusiva para assinantes e sócios do Premier Futebol Clube. Boa sorte! Premier Combate. De 8 à meia-noite não é faixa nobre, é faixa preta. Segunda, lutadores em pé de guerra no K1 Classics. Terça, o tempo fecha no espaço octógono com duelos do UFC. Quarta, os confrontos históricos no mundo do boxe. Quinta, os principais eventos nacionais para você encarar no Combate Brasil. E no fim de semana, mais cedo, a partir das 7 da noite, o reality show The Ultimate Fighter e o universo dos bastidores do Passando a Guarda com Jorge Guimarães. Pare na faixa do Premier Combate e compre essa briga. Abril, o Premier Futebol Clube tá com a bola toda. Brasileirão 2006. Começa o melhor campeonato de futebol do mundo. E só quem é sócio vai conferir jogos exclusivos em pay-per-view, inclusive para as cidades das partidas. E a torcida não para. Fique ligado na fase decisiva dos campeonatos estaduais, com a melhor cobertura da TV. Abril, no Premier Futebol Clube. O maior número de nocautes num único evento. Isso é K1. E dessa vez, os melhores pesos leves se confrontam para decidir quem fica em pé por mais tempo. Só no Premier Combate você vai encarar K1 Final Elimination. Não perca as lutas entre Pramuk e Kalakoda e Masato contra Morkevicius. Sábado, dia 15, 10 da noite. Premier Combate. Compre essa briga. Amazônia, a maior diversidade ecológica do planeta. Aqui, a cada ano, raras espécies de várias partes do mundo se encontram para lutar pela sobrevivência. A este fenômeno é dado o nome de Jungle Fight 6. As feras estão de volta no Premier Combate ao vivo, sábado, dia 29, direto de Manaus. Assine o Premier Combate e assista, além do Jungle Fight, a todas as edições do K1. O Márcio Rezende de Freitas confere os últimos detalhes. Ele vai autorizar o início do segundo tempo. Apita o juiz. São os primeiros movimentos da segunda etapa. 1 para o Vasco da Gama, 1 para o Fluminense. Edmundo fez o gol do Vasco. Paulinho McLaren empatou para o Fluminense. Vasco e Fluminense retornam com a mesma equipe do primeiro tempo. Evair se atrapalha, perde. Ian errou o passe, Leandro conserta. Vasco e Fluminense já disputaram 24 jogos em campeonatos brasileiros, com 5 vitórias do Vasco, 10 empates e 9 vitórias do Fluminense. Naqueles tempos em que o Fluminense vencia o Vasco da Gama quase sempre. De 91 para cá temos 15 vitórias do Vasco em 29 jogos e 11 empates. O Fluminense venceu apenas 3 vezes. O técnico Antônio Lopes pediu aos jogadores do Vasco que apertem mais na marcação e que a bola caia mais para o lado esquerdo, Luiz Carlos. Paulinho, que está tentando desde o primeiro tempo essa jogada pela direita. Vasco 1, Fluminense também 1. Temos 1 minuto no segundo tempo.
Ramon. Pedrinho. Felipe. Valber. De novo Pedrinho. Luizinho. O Vasco vai trocando passes. Felipe tem espaço. Faz o cruzamento. Ramon, condição legal. Dominou. Ramon bateu. Gol! É do Vasco! Ramon! Um belíssimo gol do Vasco da Gama. 2 minutos no segundo tempo. Ramon dominou com categoria e chutou de primeira. 2 para o Vasco. Ramon! 1 para o Fluminense. Essa ajeitada na cabeça foi sensacional. 2-1 Vasco. Nielsen. Olha, foi uma bela jogada do Felipe. Ele apareceu pela meia esquerda, fez o cruzamento. O Ramon dominou, como o craque que ele é, e fez um belo gol. Agora, mais uma vez, uma falha de marcação entre o Márcio Costa e o Carlos Roberto do Fluminense. Vem o Vasco. Felipe, já na grande área. Wagner fazendo o corte. Temos agora 3 minutos no segundo tempo. Esse gol vai botar fogo no clássico. Foi o primeiro gol do Ramon com a camisa do Vasco no Campeonato Brasileiro. 11º da equipe. E o Vasco agora tem um saldo 5 gols neste campeonato. Carlos Roberto. Paulinho. Ian. Domina na entrada da área, perdeu a dividida. Mauro Galvão, absoluto. Vem o Vasco. Edmundo com muita liberdade pela direita. Cruzamento por baixo, Wellerson. Que a rigor não teve muito trabalho. As 2 bolas que chegaram com perigo entraram. O jogador Moisés do Vasco já está no trabalho de aquecimento. Moisés que é zagueiro. Jorge Luiz. Vasco que hoje joga sem o Maricá, que vinha sendo o lateral titular, que está suspenso. O Maricá faz muita falta ao Vasco, porque o Valber está improvisado naquele setor, não consegue apoiar, não consegue chegar ao ataque. E o Felipe hoje um pouco mais acanhado do que o normal, apesar que o segundo gol foi um bom passe do Felipe. Sobre o lateral César Prates, o supervisor do Vasco, Isaías Tinoco, me confirmava que o Vasco já pagou os $250 mil de empréstimo do jogador e amanhã o Real Madrid estará enviando para a CBF, para a Federação Carioca, o atestado liberatório do jogador. César Prates que vai entrar no lugar do garoto Maricá. Ian cobra o escanteio. Olha o Paulinho. Tiro de meta. E ficou sentindo o Paulinho? Não. Já se levantou. Ele lamentou a chance perdida. Foi uma bela chance. Sport TV, o canal campeão. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Paixão nacional. Paulinho que já fez 3 gols no Vasco em um único jogo com a camisa do Santos. Foi aqui no Maracanã. Vasco 3 de Bebeto, 3 do Santos, 3 de Paulinho. Cadu, bonita jogada individual. O toque para o Jorge Luiz. Tentava a inversão, ainda Jorge Luiz. Segue o Fluminense, toque atrás ruim. André vai bater de longe, arrisca o chute. 6 minutos no segundo tempo. Me parece, Luiz Carlos e o Rui Guilherme, que o Alex está mancando, hein? Dá uma verificada nisso. Eu acho que o Moisés está aqui aquecendo para entrar no lugar dele. Ramon, o autor do segundo gol do Vasco. Edmundo, que fez o primeiro. Mais uma roubada do Leandro.
Falta do Edmundo. Vasco vai vencendo por 2-1. Trabalha Jorge Luiz para o Fluminense. O contra-ataque é bom. Bom toque na direita. Chega Cadu. Dividiu. Perdeu a dividida. Tiro de meta. Sport TV, o canal campeão. Pênalti. Radicalmente profissional. Pedrinho. Evair. Luizinho abre na direita, Edmundo. Valber. Ganha Márcio Costa. Cadu. Mais um passe errado. Outro impedimento duvidoso. Foi aqui na nossa frente, não me pareceu impedimento. Me pareceu na mesma linha. André errou na saída de jogo. Evair na entrada da área. Limpou para a perna esquerda. Felipe. Sai jogando Cadu. Jorge Luiz adiantou demais. Alex. O Fluminense perdeu muito com a saída do Nildo e a entrada do Jorge Luiz. Caiu muito realmente a equipe Fluminense, especialmente a ligação meio-campo-ataque. Agora, o jogo não está bom, muito erro de passe. Vem Edmundo. Muita qualidade, Edmundo. Toque para trás, olha o gol! Gol! Jogada do Edmundo, como eu falava, muita qualidade na categoria individual do Edmundo. Ele botou na frente, ganhou a jogada. O Pedrinho chutou sem goleiro. Vasco 3, Fluminense 1. Pedrinho de novo. Outra grande assistência do Edmundo. 3-1 Vasco. Vamos ao gramado com o Rui Guilherme. Foi o 12º gol do Vasco neste Campeonato Brasileiro. Passa a ter um saldo de 6 gols. E o jogador Pedrinho do Vasco marca o gol de número 3 neste campeonato. Nielsen, acabou o jogo para o Fluminense? Me parece que sim. O Fluminense já estava mal dentro da partida. Eu acho que esse gol do Pedrinho foi a pá de cal. Mas o jogo não estava bom e uma boa jogada de mundo individual em cima do Carlos Roberto. Como você colocou, uma boa assistência do Pedrinho, só teve o trabalho de chegar e tocar para o gol. Carlos Roberto. Ian. Segue o jogo. Edmundo. Falta duríssima do Leandro, que já tem cartão amarelo. É lance para expulsão. Não tem a menor dúvida. O senhor Márcio Rezende de frente tinha que expulsar o Leandro. Já tem um cartão, reveja o lance. Falta para cartão e, consequentemente, a expulsão do Leandro. 3 para o Vasco, 1 para o Fluminense. Pedrinho, olha a sobra, Ramon. E o Vasco pode marcar mais gols. O Fluminense está totalmente desestruturado. É bem colocado, Luiz Carlos. É isso que nós estávamos falando. O Fluminense tomou um gol no começo do primeiro tempo, o segundo gol no começo do segundo tempo, e agora o gol do Pedrinho. Então o time perdeu o Nildo, que estava fazendo articulação no meio campo, o ataque, e está completamente estruturado e está arriado emocionalmente dentro do campo. Jorge Luiz, bom toque no meio, condição legal. Rony se atrapalha, gira. Jorge Luiz não acreditou mais na jogada. A torcida do Vasco acabou de gritar segunda divisão. Desde a volta do Fluminense à primeira divisão, os jogadores vêm sofrendo essas pressões.
Isso mexeu com a cabeça dos jogadores. O Fluminense fez uma boa campanha do segundo turno para frente no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, mas entrou perdido no Campeonato Brasileiro e é fortíssimo candidato a mais um rebaixamento. É bom lembrar que o Fluminense até agora não conseguiu uma vitória sequer. Realmente isso vira um estigma para os jogadores. Tem que jogar com essa responsabilidade. É uma equipe jovem. A gente vê que começou a equipe jovem, a não ser o Paulinho McLaren, o Márcio Costa, mas a maioria, o Leandro, na maioria são jogadores jovens que têm essa responsabilidade e fica muito difícil. E em campeonatos brasileiros, são 25 jogos entre Vasco e Fluminense, com 6 vitórias do Vasco. O Vasco venceu, que será a sexta, 10 empates e 9 vitórias do Fluminense. Pedrinho fala com o Lopes. Está reclamando de uma contusão, Pedrinho. Pediu para sair. Vai entrar o Fabrício com a camisa número 15 no Vasco. Deve ser na vaga do Pedrinho mesmo. Rony bateu. E o escanteio. Sentiu de novo o goleiro Márcio. Eu acho que o Caetano vai ter a sua chance. Não tem condições o goleiro do Vasco da Gama. Partida interrompida aqui no Maracanã. Sport TV, o canal campeão. Banco Real. Só o cliente real tem Real Master. Isso é importante. Fabrício é jogador de marcação. É mais um cabeça de área. Nielsen, você não acha que o Vasco deveria forçar para buscar a goleada? Eu acho, Luiz Carlos, até porque o Vasco tem domínio na partida. Nós temos 26 minutos de jogo, 27 agora, ficou parado por causa do atendimento ao goleiro Márcio. Ele poderia até forçar mais o ritmo e fazer mais gols do Fluminense. O Fluminense está entregue dentro da partida. É uma equipe, coitada, que tomou 3 gols e está sem força. E o Vasco poderia marcar mais para gols. Pedrinho saiu machucado. O joelho está sentindo um pouco, antes do jogo havia sentido, agora parou um pouco. Cadu. Vasco da Gama, bola. Cadu reclama. E o Lopes colocou o Fabrício, como você bem falou, é um homem de marcação. O Fabrício sempre jogou como volante. O Pedrinho, que era homem de armação, então o Lopes pensa em defender agora mais do que atacar. Já o Fluminense pensa em atacar. Vem aí Toninho. O Ian está sentindo contusão e o Toninho deve entrar. Agora o professor Carbone foi conversar com o jogador. Talvez até possa fazer uma alteração diferente. Vai ser o Toninho mesmo, Luiz Carlos. Bola mal recuada, Toninho aperta, Márcio sai do gol. E continua sentindo. Paulo Roberto. Paulinho McLaren. Sai o cruzamento. Toninho tentou de cabeça, tiro de meta. Sport TV, o canal campeão. Chevrolet S10 4.3 V6. Falta do Wagner no Evair. Foi a 50ª falta da partida. Temos quase 40 no segundo tempo.
Paulinho. Jorge Luiz. Vai para Ian. Rony. Bom toque pro Toninho. Condição legal. Márcio sai bem do gol. Minutos no segundo tempo. 3 para o Vasco da Gama, 1 para o Fluminense. Campeonato Brasileiro 1997. O Fluminense ainda não venceu, tem apenas 3 pontos. O Vasco vai chegando à sua 4ª vitória seguida. O Vasco chega a 13 pontos. E não tem mais por causa do Caetano. Essa é a verdade. Carlos Roberto. Toninho tenta o Fluminense pela esquerda. Na linha de fundo, sai o chute prensado. Jorge Luiz. Cadu. Boa bola na direita. Sai o cruzamento para a área. Cruzamento ruim do Paulo Roberto. O Vasco estreou perdendo para o Corinthians com um frangaço do Caetano quando empatava o jogo, já no final do segundo tempo. E em São Januário, Caetano falhou também num gol do Juventude, no jogo em que o Vasco empatou. 3 para o Vasco, 3 para o Juventude. Poderia ter mais pontos. Depois o Vasco venceu todos os jogos. São Paulo, Flamengo, Goiás e agora Fluminense. Ramon, vem o Vasco. São 4 contra 3. Pode ser o 4º gol vascaíno. Evair tentava de calcanhar. Bola acabou com o Toninho, acabou com o Fluminense. Falta do Valber. O Vasco com certeza vai viver dias de festa, de euforia. Mas o Fluminense terá uma semana negra. O torcedor invadiu o gramado. O torcedor abraça o Edmundo. Ellison fica na bronca. Como diz o Armando Nogueira, esse torcedor que abraçou o Edmundo, ele poderia ter uma faca. Eu sempre cito essa frase do Armando porque ela me marcou e ele tem toda a razão. O torcedor entrou, abraçou o jogador, mas poderia agredi-lo. Mas isso acontece no Maracanã frequentemente. Todos os jogos têm essa invasão de campo. Isso é inadmissível. Um palco Maracanã, sempre o torcedor entra, abraça, como você colocou, poderia ter uma faca e ferir o atleta. É inadmissível isso. 43 no segundo tempo. Foi preso pelo capitão Alexandre, que é o comandante do policiamento aqui no Maracanã, Luiz Carlos. Mas a polícia olha, o Edmundo abraça, depois ele sai preso feliz da vida. 3 Vasco, 1 Fluminense. A situação era não permitir a entrada dele. Ou então não permitir que ele chegasse ao atleta. Exatamente. A gente vê aqui, par de policiais em volta do campo. Quer dizer, estão assistindo um jogo e não estão vendo essa invasão. Isso é um absurdo. 43 no segundo tempo. O Vasco vai chegando à 4ª vitória seguida. Lançamento para o Edmundo. Ramon. O Edmundo já parou e já pediu o passe. Valber. Evair espera o cruzamento. Valber optou pela jogada individual. O cruzamento veio por baixo. Passamos dos 44. Rony. Rony é o artilheiro do Fluminense no campeonato. O Fluminense marcou 6 gols, 4 do Rony, 1 do Ian e 1 do Paulinho. Se quiser.
Edmundo. Condição legal. Não havia esse impedimento. O Evair até sorri. Passamos dos 45. Não havia o impedimento. Claramente o Evair tinha condição legal de jogo. Mas Luiz Carlos, é o terceiro erro desse bandeirinha na mesma jogada. Não é possível isso. O Luiz Antônio Leitão erra 3 vezes no mesmo lance. Já passamos dos 45. Vasco da Gama 3, Fluminense 1. Quarta vitória seguida do Vasco. Fluminense que já mudou de técnico, ainda não venceu no campeonato. 7 jogos sem vitória, 5 sob o comando de Carbone. Essa informação. Ivan, não vai ter entrevista, vai daqui direto no jogo de São Paulo. Passamos dos 46. Alex divide. Tiro de meta. Toninho disse que foi puxado pela camisa. E se machucou o jogador do Vasco da Gama na jogada. Temos quase 47 minutos. O jogador Alex do Vasco está caído e o Moisés vai entrar na equipe do Vasco. Você viu toda a insatisfação do Wellerson. Confirmando o que já falamos várias vezes durante a transmissão, o Renato deve estar indo para o Flamengo. Recebeu uma proposta de R$150 mil até o final de 1998. Amanhã terá uma última conversa com os dirigentes do Fluminense. Mesmo que não acerte com o Flamengo, eu acho difícil o Renato permanecer no Fluminense. Especialmente quem estava concentrado para essa partida e acabou que ele não jogou. Ficou fora. Ele tem contrato até 31 de dezembro deste ano com o Fluminense. Ficou praticamente 1 ano e 3 meses sem jogar. Jogou muito pouco em 1 ano e 3 meses. Vem o Vasco da Gama. 3 para o Vasco, 1 para o Fluminense. O Vasco quer mais. O cruzamento, Wellerson. Ian, apita Márcio Rezende de Freitas. O Vasco vence mais uma. 3-1 para o Vasco. Foram as emoções de Vasco da Gama e Fluminense, Campeonato Brasileiro 1997. E continue ligado no Sport TV, o canal campeão.